Cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Estava essa semana, faleceu um orador onde eu trabalho, um homem tem um bom conhecimento, a fama, poder aquisitivo grande, mas os últimos dias dele se cumprem no que diz essa palavra: não tinha contentamento. O motorista dele estava me contando que ele diz: olha, se eu pudesse comprar a tua mocidade, a tua juventude, a tua força, o teu vigor, eu compraria, porque no estado que eu estou não tenho prazer. E semana passada a ambulância veio buscá-lo e ele faleceu. Aí fica a fama, ficou o poder, ficou o dinheiro, ficou prata, ficou o ouro, mas ele não partiu nos seus últimos dias em contentamento. E aí eu estava sentado ali orando e eu lembrei, quando eu me reconciliei, eu saí da igreja com uns 13 anos de idade e retornei só com 20 anos. Eu fui à igreja ali do Jardim Remberg, Assembleia de Deus, Campo Santo Amaro. E aí eu estava no bar com os colegas. E de lá do bar mesmo eu falei: vou dar um pulo lá na igreja. Eu já estava indo algumas vezes, todas as vezes que eu ia, dava aquela saudade, do céu, dava aquela saudade de voltar para a igreja, mas o mundo ainda me amarrava, de tal forma que a saudade passava pela ilusão do mundo, Sempre tinha alguma festa marcada. Não, depois de tal festa eu volto. Eu preciso ir daquela festa, aquela lá eu não posso perder. Ali é para arrebentar a boca do balão, eu não posso perder. Eu não posso perder aquela festa, eu não posso perder aquele evento. Sempre eu ia postergando, Mas quando eu voltava da festa, que deitava a minha cabeça no travesseiro, dava uma saudade do céu e um medo devastador do inferno. Tinha um pavor do inferno. Às vezes eu ia dormir já bêbado e eu pensava: se eu morrer bêbado, eu vou acordar direto no inferno. Aí fomos então, os colegas, tinha 2 colegas meus e eles falaram: não, a gente vai também. Todos os 3 desviados, tá? Todos os 3 desviados. Eu falei: eu vou para a igreja hoje, eu não vou ficar no bar muito não, hoje eu queria assistir um culto. E eles me acompanharam. Quando a gente chega ali, a gente ouve a mensagem, aí o jovem que estava pregando, por isso que tem tudo a ver com essa mensagem, com esse versículo, qual a gente lê: lembra-te do teu Criador. Esse jovem também vivia lá no campo, lá jogando bola, fumando maconha, envolvido com droga,
E nesse dia Deus já tinha libertado ele. E esse jovem estava pregando para outros jovens. E eu conhecia ele. Ele pegou a oportunidade para dar uma saudação. E ele começa a falar e chama os três. Falou: vocês três aqui, venha cá. Quero orar por vocês. E eu estava lá no meio. E aí a gente veio os três. E ele falou: conheço você, conheço você. E ele começa a falar algo que Deus vai dando ali para ele. E ele fala: quem quer se reconciliar hoje? Ou quem quer aceitar Jesus hoje? Aí nesse dia o meu coração já não consegui mais resistir o chamado, o apelo e o toque do Espírito Santo de Deus. Eu entreguei minhas mãos e me reconciliei ali. Os outros colegas não levaram muito a sério e tal, mas também não aceitaram, só eu nesse dia. E até hoje eles estão desviados lá. De vez em quando eu ainda me deparo com eles. E eu fico pensando: meu, que triste, eles deveriam estar trilhando na caminhada, poderiam ter gastado a sua juventude na presença de Deus. E eles não gastaram a sua juventude na presença de Deus. Continuaram nos bares, bebendo, farrando. E aproveitaram a sua vida conforme o conselho do mundo. E aqui a gente vê um chamado para o jovem. E a gente vê esse apelo. Que quanto mais cedo a gente se rende ao Senhor, parar de postergar, parar de dizer: não, eu vou adiar, tem mais isso para fazer, quero fazer aquilo outro. A gente não sabe nem no dia da manhã. Eu não sei nem se eu sair daqui hoje, se eu consigo chegar em casa. Pode ser que seja o meu dia de falecer, de se encontrar com o Senhor. Pode ser que Jesus venha. Também tem isso. Então não sei o meu futuro. Então o certo é se fazer o que a palavra manda. É você atender o chamado do Espírito Santo enquanto você é jovem, enquanto você tem força, enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição. Eu quero te dizer que você não vai se arrepender. Vai ser o maior investimento que você irá fazer na tua vida. Porque desde quando eu entreguei minha vida para o Senhor, agora eu deito tranquilo, não tenho mais medo do inferno. Porque o inferno, acredito que perdeu uma alma, porque eu não tenho medo do inferno. Ao invés de ter medo do inferno, eu sonho todas as noites com o céu. Meu pesadelo se tornou em sonho, minha esperança e vontade de me encontrar com Deus. Nunca é tarde para a gente entregar a nossa vida para o Senhor. Se você fizer enquanto estiver jovem, melhor ainda. Mas nunca é tarde. Até um idoso. Fico pensando, volto na ideia do idoso lá que trabalha, onde eu trabalho. Quem sabe se ele tivesse feito um concerto com Deus, a sua passagem seria tão suave. Ele ia lamentar de não ter entregado sua vida antes. Mas nunca é tarde para a gente se render a Deus. Nunca é tarde para a gente entregar a nossa vida para que Deus entre na nossa alma, para que Deus entre e venha fazer morada, para experimentar a alegria da salvação. Nunca é tarde. Se fizer isso quando estiver jovem, maravilha. Mas se fizer isso quando tiver também já vivenciado muitas coisas, está faltando vivenciar a experiência de viver com Deus, de viver para Deus, de se entregar na caminhada, a qual é até estreita, mas vale a pena, vai valer a pena. E quando você chegar nos últimos dias, você vai ter, ao invés de
descontentamento, você vai ter prazer de ter vivido uma vida para Cristo. Você vai ter prazer de ter caminhado com Cristo. E você vai receber um imenso conforto em saber que Jesus te espera e o teu lar te espera. E Deus te preparou tudo aquilo e vai te receber de braços abertos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.